Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por P. Vitor e narrado por JJ Liber. A pobreza está mesmo diminuindo no mundo? Resposta para a BBC. Sim, produzida dessa vez pela agência de notícias estatal de Elizabetholândia, BBC, temos mais um capítulo do fetiche dos economistas tradicionais com a desigualdade. Como em todo artigo desse perfil, temos uma informação real com algum plot twist para alguma pauta de desigualdade. Nesse caso, o roteiro não é diferente. É fato que em menos de uma geração, mais de 1,1 bilhão de pessoas saíram da pobreza no mundo, segundo o Banco Mundial. De acordo com a metodologia do mesmo grupo, a pobreza pelos padrões deles caiu para 10% da população mundial. O padrão deles considera a pobreza 1,90 dólares ou menos por dia, o que corresponde aproximadamente a um salário mensal de R$228. Depois, um raro momento de sanidade aparente vindo de um dos economistas, que já se converte em baboseira. Mas a história da luta contra a pobreza no mundo não é homogênea, diz o economista que criou o conceito de linha da pobreza à BBC. Para o ex-diretor de pesquisa do Banco Mundial, as atuais políticas de desenvolvimento não estão alcançando os mais pobres de forma suficiente. Exato! O Estado, com suas políticas de desenvolvimento, não atinge os pobres porque é a geração de riqueza que gera melhoria de renda, e nem com o almoço grátis pago pelo restante das pessoas isso se altera. Depois vem a baboseira grossa. O pesquisador afirma que a crescente desigualdade é o maior desafio que enfrentamos no futuro em termos de progresso contra a pobreza, e de forma mais ampla no campo social. Ou seja, o problema não é que existam pobres, o problema é que existem ricos. Ok, quando se referem a ricos nível Joesley mamador de político, concordo que a riqueza é um problema. Mas em que raio de mundo que uma pessoa progredir e contratar pessoas para lhe prestar serviços, consumir produtos que geram empregos ou poupar para se tornar investimento a outros empreendedores é algo ruim, apenas pelo fato de que há alguém pior? Riqueza traz riqueza, capitalismo traz emprego, emprego traz renda. De fato, é decepcionante e curioso ter de explicar Economia 001 para ditos economistas. Olhe para a situação, largue a inveja de lado. Segundo a diretora de Prática Global de Pobreza e Equidade do Banco Mundial, nome capaz de gerar orgasmos em Trotsky, na última década mais ou menos, o mundo está se movendo em duas velocidades. Um simples fato. Qual o problema? Se há pessoas progredindo, bom para elas e para a sociedade como um todo. Esperar que uma Ferrari desacelere apenas para não constranger um Palio é algo no mínimo esquizofrênico. A explicação a seguir, feita pela especialista, é um escárnio à inteligência humana. Portanto, vamos por partes. Primeiramente, ela diz que o ritmo de crescimento africano e latino foi menor que na Ásia. Explicação rápida para os dados. São exatamente nesses espaços que ideologias contrárias à humanidade, como o socialismo, prosperam. Se você combinar isso com um crescimento populacional rápido em muitos países, impulsionado por altas taxas de fertilidade, o resultado é um crescimento econômico per capita ainda menor. Filhos são uma decisão privada das pessoas, e se ele agrediu seu bebê estatístico, problema seu. Quando os países não crescem, é muito difícil reduzir a pobreza, porque qualquer progresso teria de vir de uma redistribuição de riqueza bastante dramática, e isso é muito difícil de fazer. Em resumo, não trabalhe e enriqueça, roube e distribua. Disse ela que em alguns locais o crescimento econômico não foi suficientemente inclusivo, pela natureza das indústrias intensivas em capital que geram relativamente menos empregos. Concordo que o trabalho é uma fonte de renda primária de alguém pobre, mas pedir menos capital sendo que este gera produtividade é um absurdo. É a mesma história do Milton Friedman, que viajando para um país asiático, viu um monte de trabalhadores cavando um canal com pás. Daí mencionou que seria muito mais rápido se usassem uma escavadeira. Ao que o anfitrião da visita falou, mas isso desempregaria os trabalhadores. Ao que Friedman respondeu, bem, achei que seu objetivo era fazer um canal. Se o objetivo é arrumar coisas para as pessoas fazerem, por que não dão colheres para os trabalhadores? Chegando ao final, há um pouco de sanidade, mas sem fugir do gadismo estatal. De fato, há prosperidade com mais educação, financiamento e boa infraestrutura. Mas dizer que o assalto brasileiro à renda alheia é um bom resultado é o mesmo que dizer que a seleção do Malawi do Norte é padrão de futebol. Como resquício final de esperança na sanidade da entrevistada, ela diz algo correto. A pobreza está se concentrando em países afetados por conflitos, enquanto alguns outros países conseguiram progredir. Apenas um spoiler de um fato que explica toda a frase dita. Alguém já viu
viu a Síria em guerra. E o Walmart já foi à guerra? O estatal sim, o privado não. De fato, não querer que as pessoas sejam pobres é algo belo, moral e louvável, mas desde que isso venha do desenvolvimento natural dessas pessoas. Em último caso, da caridade, jamais do roubo vinha impostos para isso. Em uma sociedade de leis privadas, haverão pobres e pessoas dispostas a ajudá-los, mas a ética é pressuposto inicial para qualquer coisa. E aí, senhor bovino igualitário e utilitarista, prestou atenção? Ao final da matéria, o outro entrevistado completa o raciocínio usando o fetiche econômico de desigualdade e dá uma solução óbvia para o problema sem perceber. O pesquisador diz que a desigualdade atrapalha o progresso social e por isso deve ser atingida inclusive na igualdade de oportunidades. Isso é real, mas o que a desigualdade tem a ver com oportunidades? Simples é o resultado dos péssimos serviços monopolistas que o Estado nos obriga goela abaixo a usar e o fato que os parasitas atrapalham a geração de riqueza de qualquer inovação com taxas e impostos. Esse é o real motivo da desigualdade de oportunidades. A desigualdade por si só é um fato natural, associado à produtividade do indivíduo. Mas mesmo que fosse algo a ser resolvido, o rico, desde que não enriquecido pelo Estado, não é um problema. O problema é a pobreza, e ela só se agrava porque o corporativismo estatal aniquila o pobre e financia o rico. A solução óbvia está na frase: se você voltar no tempo e pensar nos países ricos atuais, há 200 anos, eles eram tão pobres quanto a África hoje. A maneira como saíram da pobreza foi mudando a situação dos mais pobres mais lentamente, mas com eficiência. Isso é o oposto do que ocorre no mundo em desenvolvimento hoje. Pergunte ao capitalismo quem fez isso. Resposta dele: de nada. Obrigada pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube você também. Veja o link na descrição do vídeo. Até a próxima!